Olá, neste vídeo nós vamos mostrar mais algumas dicas de como desenhar sistemas que possuem anéis fundidos, ok? Em conformação cadeira. Neste novo vídeo eu começo mostrando este desenho apontado pela caneta, onde, repare, nós temos um sistema tricíclico, conforme vocês estão vendo. Alguns hidrogênios têm as suas estereoquímicas mostradas, né? E eu chamei alguns carbonos de A, B, C e D, tá? Para facilitar o entendimento na hora que eu estiver fazendo o desenho e conversando com vocês. Bom, a primeira dica que eu dou é o seguinte: num sistema igual a esse, são 3 anéis de 6 membros fundidos. Primeira dica que eu dou: observe as junções. Aí você tem que remontar ao sistema decalina, que nós conversamos no outro vídeo, e perceba que aqui, ó, eu tenho uma junção do tipo transdecalina, né? Os hidrogênios estão numa estereoquímica trans, um mais próximo ao observador, outro mais distante. A mesma coisa acontece aqui, ó, tá? Nós temos 2 hidrogênios, um mais distante e um mais próximo do observador, tá? Para facilitar um pouquinho mais o entendimento, eu vou chamar esse anel aqui, ó, de anel 1, chamarei esse anel de anel 2 e chamarei esse anel de anel 3. E aí nós vamos começar o nosso desenho, então. Bem, lembrando do sistema decalina, né? Então eu vou desenhar a minha primeira cadeira, ó, desenhei para vocês. A essa altura, eu imagino que vocês já estejam, né, verdadeiros artistas em termos de desenho de conformação do ciclo hexano em cadeira. Esse anel eu vou chamá-lo de 1, ó, e aqui esses 2 carbonos que eu chamei de A e B, eu vou designá-los aqui, ó, carbono A, carbono B. E aí, conforme nós já vimos no vídeo anterior, esses 2 hidrogênios, né, para terem essa estereoquímica trans, nós colocamos um deles numa ligação axial apontando para cima e o outro nós colocamos numa ligação axial apontando para baixo. Necessariamente, como é um sistema trans agora, né, trans do tipo transdecalina, eu vou ter que tomar as 2 ligações equatoriais e, utilizando segmentos de reta apropriados, eu completo, então, a minha primeira junção do anel 1 com o anel 2. Então, esse seria o carbono A, carbono B, repare, ó, um apontando para cima, o outro apontando para baixo, exatamente em consonância com o que está descrito aqui, ó. Agora temos que partir para o terceiro e último anel. Ora, no terceiro e último anel, repare, a junção está sendo feita, né, próximo a esse carbono que eu chamei aqui de carbono A, ó. Então, necessariamente, se isso aqui é o carbono A, esse aqui vai ser o C, ó. E aí, repare que nós teremos a estereoquímica perfeita. Porque, veja, quando eu considero os carbonos A e C, o hidrogênio ligado ao carbono A está mais distante do observador, está mais próximo ao observador, perdão, e o hidrogênio ligado ao carbono C está mais distante. Ou seja, usando aquela linguagem que eu gosto de conversar com vocês, né, para cima e para baixo, se esse hidrogênio ligado ao carbono A está apontando para cima, essa ligação é axial, então a próxima ligação axial aqui, ó, que eu vou botar o outro hidrogênio, está apontando para baixo. Então esse já seria o átomo de carbono C, ó. E aí, lembrando, como nós estamos falando de conformação cadeira, né, para uma junção do tipo transdecalina, então eu vou ter que tomar as ligações equatoriais, neste caso, dos carbonos adjacentes. E aí, ó, se eu tomar uma ligação equatorial aqui e uma outra ligação equatorial, perceba, o hidrogênio, que seria o hidrogênio ligado ao carbono D, vai estar com a estereoquímica perfeita, né?
o hidrogênio ligado ao carbono C apontando para baixo, ou aqui mais distante do observador, o hidrogênio ligado ao carbono D mais próximo ao observador. O que falta para nós completarmos esse sistema triciclo? Usarmos, né, segmentos de reta adequados, de modo que agora eu tenha, pronto, o meu sistema desenhado. E esse seria o anel de número 3. Está aí, ó, os 3 anéis conectados com as estereoquímicas perfeitas. Podem acompanhar, né, carbono a carbono, anel a anel, enfim, que você vai verificar que a estereoquímica está correta. Bom, este é um primeiro exemplo. No próximo exemplo, tá? Conforme vocês podem bem observar, aqui nós temos uma junção onde os 2 hidrogênios estão apontando para o mesmo lado, ou mais próximo ao observador. Então, isso é uma junção do tipo transdecalina. Ok? Ou, perdão, uma junção do tipo cis-decalina. E aqui um hidrogênio está mais próximo ao observador, este mais distante. Então, isso aqui, a junção desses anéis é do tipo transdecalina. Chamarei esse anel de 1, chamarei esse anel aqui de 2, chamarei esse anel de 3. E, novamente, eu botei algumas marcas, né? Alguns símbolos aí nos carbonos. Chamei esse de A, B, C e D, que são os carbonos mais importantes, são os carbonos das junções. Feito isso, eu vou começar o desenho pelos ciclos 1 e 2. Tá aqui, ó. Então, se eu começar pelos ciclos 1 e 2, eu tenho que lembrar, neste caso, que a junção aqui é cis, ó. Então, nós temos que desenhar um sistema do tipo cis-decalina. Eu mostrei na última aula, né, dei as dicas de como você deve adequadamente desenhar um sistema cis. Tá? Então, por exemplo, se eu tomar essa ligação axial, o carbono vizinho tem que tomar uma equatorial, fazer as devidas conexões, aí, e aí está um pouquinho torto, né? Mas você vê que os 2 anéis foram unidos, perdão. Este seria o carbono 1 e o anel 1, esse seria o anel 2, tá? E aí, se essa ligação é axial, esta é equatorial, ok? Se esta é axial, esta então se esta é equatorial, esta é axial. Então, repare que os 2 hidrogênios, ó, que aqui eu vou chamá-los de A, e aqui eu vou chamá-los de hidrogênios B, de carbono A e carbono B, eles já estão com a estereoquímica que eu preciso, apontando para o mesmo lado, mais próximo para o observador. Bom, o detalhe agora é nós desenhamos o anel 3 fazendo uma junção trans, né? E aí veja que essa junção ela está sendo feita próxima ao átomo de carbono A. E aí a coisa já vai ficar, né, você já vai enxergar que a coisa vai ficar adequada em termos de estereoquímica. Por quê? Se essa ligação aqui axial está apontando para baixo, então a próxima ligação axial, ó, tem que estar apontando para cima. Então, se esse aqui é o carbono C, ele já está com a estereoquímica adequada. Ó, hidrogênio apontando para cima no carbono A, hidrogênio apontando para cima no carbono B, hidrogênio apontando para cima no carbono C. Para desenhar uma junção trans, eu tenho que pegar 2 ligações equatoriais, ó, de carbonos vizinhos. Então, peguei essa equatorial e vou pegar aqui agora esta próxima equatorial. Ó. Se eu peguei essa próxima equatorial, e esse é o carbono D, então, obviamente, o outro hidrogênio, uma ligação axial para cima, uma ligação axial para baixo. Pronto, aí, as estereoquímicas estão corretas dos hidrogênios. O que fazer agora? Utilizar os dons artísticos, né, que temos aprendido e conectar de maneira adequada os segmentos de reta, de modo que nós vamos ter agora, finalmente, né, a outra cadeira juntinha. E este seria o anel de número 3. Lembrando que essa ligação, ó, ela está passando por trás dessa. Ó. Fiz isso para a gente mostrar, né, que esse carbono aqui, essa ligação está na frente dessa que eu estou apontando. E assim, pronto, você termina o seu desenho de maneira adequada. Todas as estereoquímicas corretas. Esse é um ponto que eu queria enfatizar. Bom,
Para terminar este vídeo, chamar a atenção de vocês para um detalhe. Em alguns livros, principalmente em livros antigos, né, sistemas iguais a este, desenhos iguais a este, podem aparecer por aí. Só que eu queria lembrar a vocês um detalhe. Bem, este é um sistema bicíclico em ponte. Então essa não é, digamos, a maneira mais adequada, a conformação mais adequada de desenhar um sistema igual a esse. Lembrando a vocês, nós vimos, ele é um sistema tensionado, e aí você deve utilizar uma conformação como esta, e as cabeças de ponte sendo interligadas pela ponte em si. Tá certo? Se você tiver, por exemplo, duas metilas nessa cabeça de ponte, você pode colocá-las de maneira bem adequada. De modo que este é uma maneira correta de você fazer esse tipo de desenho. Tá? Nós podemos ter também sistemas bicíclicos onde a ponte tenha mais carbonos, como por exemplo este caso que eu estou desenhando aqui para vocês. Ó. Repare que a ponte ela tem 2 átomos de carbono. Tá? Neste caso, então, isso também não é uma representação, não é muito próximo à realidade, né? E nós, em química orgânica, devemos ter sempre a preocupação, principalmente quando nós vamos submeter os nossos papers, né? Mostrar isso para os nossos alunos, né? Enfim, nós temos que tentar desenhar as moléculas de maneira o mais realista possível, embora nós estamos usando aqui, né, uma coisa bidimensional, que é o plano aqui do papel, mas as moléculas são tridimensionais. Então, lembrando, ó, isso aqui é o anel de 6, ó, é o anel de 6. Esse anel de 6, devido à tensão, né, ele vai adotar essa conformação. E aí agora nós vamos, nas cabeças de ponte, nós vamos fazer as devidas conexões, e neste caso, repare, 1 carbono, 2 carbonos. Perfeito? Então, olha aí, ó, essas são maneiras adequadas, centralizando agora a imagem, né, de você desenhar sistemas bicíclicos desta natureza. Bom, é isso. Espero que vocês gostem, né? Eu falei de dons artísticos. Meus dons artísticos não são muito bons, mas eu acho que deu para passar a ideia do que gostaria que vocês tomassem como dicas aí na hora de desenhar esses sistemas policíclicos, né, em cadeira. Muito obrigado pela atenção. É isso.